E aí, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar deste lançamento Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão, que lançamos em parceria com Carlos Bacelli, Espíritos Diversos, pela LEP Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, lançado agora em setembro de 2018. O lançamento oficial acontecerá esta semana dentro do 11º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que este ano vai acontecer na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Estaremos lá para o lançamento, junto com o nosso amigo Carlos Bacelli, este trabalhador espírita seríssimo, médium, palestrante e incansável trabalhador da doutrina espírita, que tem produzido aí um trabalho excepcional de quase 200 obras. E neste trabalho, com este tema específico da reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier, assunto que tem vindo à tona de uns 10 anos para cá, mais fortemente, 15 anos, veja aí o que diz a sinopse na contracapa. A verdadeira identidade e a grandiosa missão de um dos espíritos mais evoluídos intelectual e moralmente que já estiveram sobre a Terra. O tema Allan Kardec e Chico Xavier, muito além do que um caso de reencarnação, envolve seríssimas questões e nos conduz a terreno bem mais amplo, que contempla os fundamentos do Espiritismo e seu perfeito encadeamento histórico, a partir do mais meticuloso planejamento do plano espiritual superior. Tanto os estudiosos espíritas quanto o grande público encontrarão aqui reflexões apuradas, exames judiciosos e apontamentos de valor documental para mais correto entendimento do assunto, sem as deturpações dos reacionários que, a serviço das trevas, pretendem deter o avanço da doutrina espírita e da mensagem de Jesus nas mentes e nos corações humanos. Como você está vendo aí, a obra é dividida em duas partes. Na primeira parte, há 2 artigos de nossa autoria, escritos em 2004 e 2016, sobre a temática reencarnação Chico Kardec, com alguns antecedentes sobre os 2 artigos, e também a reunião de trechos de algumas outras obras e apontamentos e opiniões de autores diferentes sobre a temática, reunidos aqui pela primeira vez em livro, alguns deles, e outros reunidos em obras menos conhecidas sobre o tema. Na segunda parte, bem mais extensa, estão 75 capítulos, trechos de obras de Carlos Bacelli, Espíritos Diversos, sobre a questão, reunidos pela primeira vez em uma única obra, já que esses trechos todos, tão importantes, estavam dispersos em cerca de 200 obras psicografadas e publicadas até hoje de Carlos Bacelli. Lendo este trabalho do começo ao fim, você vai entender o porquê este tema é tão importante, que não se trata apenas de mera curiosidade de um caso de reencarnação, mas sim ao próprio desenvolvimento histórico da doutrina espírita em termos planetários, como diz a sinopse, mas também ao planejamento minucioso da expansão da doutrina espírita, embora lenta, mas segura para a humanidade. Sugerimos que você leia outras obras sobre este tema, como a importantíssima A Volta de Allan Kardec, de Weimar Muniz de Oliveira, publicada pela Federação Espírita do Estado de Goiás, editora Kelps, em 2007. Também outra obra de Carlos Bacelli, Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec, que não reunimos aqui neste nosso livro, porque teríamos que transcrever a obra inteira. Então esta é a única que não está inserida nesta nossa compilação, publicada pela LEP, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, primeira edição de 2005. E antes até dessas duas, a importante obra Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira, publicada pela primeira vez em 1991 pela CEL Cultura Espírita União e posteriormente, a partir de 2009, pela LEP Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Sugerimos que você pesquise o assunto, leia de tudo, inclusive artigos e obras contrários à tese, para que você possa exercer o seu pensamento, o seu raciocínio e verificar onde é que pode estar a verdade, onde é que há mais evidências, onde é que há mais comprovações e onde é que há mais depoimentos favoráveis e com consistência sobre este assunto. O Espiritismo nos solicita exercício constante da razão e do pensamento
que vai nos preparar a mente para a assimilação da verdade. E não podemos desprezar nenhum assunto sério que venha colaborar para o entendimento e a assimilação desta verdade que se refere à vida de todos nós e à própria humanidade. Não deixe, portanto, de estudar um assunto, relegar a segundo plano um assunto que é muito mais importante do que parece. Nós espíritas devemos aprender a pensar com a própria cabeça, não permitir a influência negativa, sutil ou grosseira daqueles que querem deturpar a verdade com interesses subalternos. A doutrina espírita continua se desenvolvendo sempre muito bem. O mesmo não acontece, entretanto, com o movimento espírita feito pelos homens. Infelizmente, nem sempre a pesquisa isenta e séria da verdade nos comanda os movimentos e as intenções. Felizmente, o movimento espírita conta com muitos trabalhadores sinceros na busca pela verdade, na pesquisa intelectual da verdade e também na vivência do amor nas suas relações com o próximo. Mas, infelizmente, ainda existem muitas criaturas que trabalham no movimento contrário de deturpação da verdade, com interesses subterrâneos, com interesses de bastidores dentro do movimento espírita. E isso nós não podemos permitir que aconteça dentro de nós e nem ao nosso redor. Precisamos dar o nosso testemunho naquilo em que conseguimos atingir com o raciocínio e com a pesquisa da verdade, que dá trabalho, mas que é necessário para que a gente chegue até lá. Este trabalho não tem como objetivo idolatrar a figura de Allan Kardec e Chico Xavier, mas sim estudar a fundo e com sinceridade a grandeza desta alma, deste espírito que esteve aqui, com um trabalho específico e amplo de espiritualização da humanidade e de conscientização das leis universais. Carlos Bacelli, amigo pessoal de Chico Xavier e seu principal biógrafo, mais profícuo autor e palestrante sobre a temática vida e obra de Chico Xavier, altamente inspirado, desenvolve aqui pontos importantes que certamente você não pensou que tivesse alguma relação com o fato da reencarnação Allan Kardec, Chico Xavier. São 552 páginas de estudo à sua disposição. Não deixe para amanhã. E que Allan Kardec e Chico Xavier continuem nos inspirando para o trabalho de desbravamento das verdades universais e da vivência do amor no nosso dia a dia. Um abraço, amigos, e até mais.